Olá, amigos! Ontem nós tivemos a comemoração do Dia dos Pais e eu tive a oportunidade de ler um texto de autoria de Sandro Arquejada. Ele é missionário da comunidade Canção Nova e que, ao meu ver, ele traz grandes reflexões sobre a figura do pai na criação de um filho. Em linhas gerais, o texto diz que a paternidade é mais que gerar um filho, é deixar um legado. E Sandro diz assim, muitos de nós homens, quando pequenos, sonhávamos ser alguém que fizesse a diferença no mundo. Alguns queriam se destacar por meio de uma profissão. E na paternidade, o homem tem a chance de preencher aquele anseio que desde a infância o incita a ser grande. Com certeza, a paternidade não acontece somente na geração de uma nova vida, mas em toda a formação desse outro ser humano. A cada fase da criança, há uma nova oportunidade de o pai se reinventar enquanto tutor e melhorar como ser humano. Vejamos então o que o pai pode ser para o filho em cada fase do seu desenvolvimento e que legado pode deixar como genitor. E ele começa a enumerar vários desses legados, dando início a ser o melhor amigo. E ele diz assim, que desde quando a criança começar a engatinhar, até por volta de 3 anos, o pai será seu melhor amigo. E ele faz uma ressalva, não que a mãe não seja a melhor amiga, mas as relações do filho com o pai e do filho com a mãe são diferentes. O pai representará a aventura, a quebra da rotina. E diz Sandro, afinal, somos nós que geralmente colocamos os pequenos nos lugares mais altos, que os viramos de ponta cabeça, gostamos de vê-los rir por sensações emocionantes que nós podemos proporcionar e provavelmente deixamos as mães de cabelo em pé. Se você fizer essas coisas, com certeza, seu filho ou filha vai lembrar de você constantemente durante o dia e correrá em seus braços toda vez que você chegar em casa. Você estará plantando no coraçãozinho dele, fazendo com que ele o ame. No futuro, ele irá respeitá-lo, principalmente por causa desse amor conquistado. Então ele diz que deixamos aqui, nessa fase, um legado de amor. No segundo item, ele destaca o pai como um herói, dizendo assim, mais ou menos dos 3 aos 9 anos, ele ou ela o admirará em praticamente tudo que você fizer, desde sua força física até as mínimas situações em que você sair por cima, sejam elas lícitas ou ilícitas, morais ou imorais. Qualquer situação em que você cantar vitória, seu filho verá como vantagem, apreciará mais a sua pessoa, irá contar para todos os amiguinhos sobre os grandes feitos do pai. E não será uma admiração como a outra pessoa qualquer. Você será talvez a pessoa que ele mais admirará no mundo. Você será o grande herói dele. Portanto, demonstre sempre nobreza, bondade, honestidade, amor e misericórdia. Nesta fase, é muito importante o pai plasmar esses valores no coração do filho. Será neste tempo da vida dele que se formará o caráter. Por meio dos bons exemplos. E se algum dia ele se desviar, uma hora lembrará da sua retidão. E isso servirá de base. E diga-se de passagem, será a maior referência
para que ele possa cair em si. E aqui, meus amigos, diz Sandro, fica o legado da referência. O terceiro item que ele enumera é ser um pai careta ou quadrado. Há um tempo na vida do filho em que ele precisa romper os laços que compreende mais ou menos dos 10 anos aos 16 ou 17. É a pré-adolescência e adolescência. Nenhum problema com você ou com a família. É mais uma fase natural do desenvolvimento que o adolescente precisa viver. É uma fase da construção da própria personalidade, de reconhecimento de si e de aceitação social. Daí a rebeldia comum nesta etapa. E Sandro ainda complementa que ele achará que você não sabe de nada, que é careta, que suas experiências, seus conselhos são de outra era, são ultrapassados e já não servem mais para ele nos tempos atuais. O importante, diz Sandro, é você estar por perto, mesmo que ele ache que já sabe se virar sozinho. Ainda assim vai precisar que você seja um porto seguro, alguém que reforce os limites e que ele possa contar e retomar se for necessário. Nesta fase, meus amigos, Sandro nos lembra que fica o legado da segurança. Como quarto item, ele diz aqui que o pai é um provedor. Início da juventude, por voltas dos 18 anos, até quem sabe 20, 25 ou mais um pouco. O pai será o provedor. Entre aspas, ele coloca o cara que paga as contas ou ao menos que salva na hora do aperto, se ele já estiver trabalhando, que banca a faculdade, empresta o carro e uma graninha para sair com a namorada ou para aquele passeio com os amigos. Em resumo, o pai será aquele que pode financiar isso ou aquilo. Lembra, Sandro, que isso não é negativo e não quer dizer que não seja uma forma de amizade. A fase da adolescência passou e a amizade foi restabelecida. Mas as necessidades dele agora são mais dispendiosas e requerem mais responsabilidades. Você está lidando com um quase adulto. É a estrutura, o alicerce da vida dele que está se formando e ele precisa sim da sua ajuda. Aproveite para não somente dar o peixe, mas ensinar a pescar. Não seja só o provedor, queira ser mentor, mas respeitando as escolhas dele. Estimule, dê responsabilidades, fale de sua experiência profissional, ensine sobre planejamento, sobre metas. Temos aqui uma ótima oportunidade, firmar um legado de profissionalismo, de responsabilidade, idoneidade, equilíbrio. Aqui, meus amigos, Sandro classifica o outro legado como o de ser sábio. Ele diz assim: para o jovem adulto, uns já assumem antes dos 30 anos, até a fim da vida do genitor. Quando o adulto assume um cargo de destaque no trabalho ou negócio próprio, casamento, filhos, compra da casa, o pai será o sábio, aquele que pode sempre pedir conselhos. A experiência de vida do ser paterno será primordial. O filho vai querer saber sua opinião, sua visão, em que esperar das pessoas, no trato com gente, nas dinâmicas das relações humanas e principalmente sua intuição em relação a tudo.
será uma ótima oportunidade de passar virtudes como paciência, aceitação, misericórdia, quando agir pelo coração ou quando decidir ser mais racional. Principalmente, fazer refletir sobre as coisas que realmente têm significado nesta vida, ao que vale a pena se doar por inteiro. O Pai deixa agora um legado de sabedoria. Eu achei muito interessante o texto e ele me fez lembrar de uma mensagem trazida por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Seara da Fé, cujo título é O Dia dos Pais é o Dia de Deus. E ele diz assim: pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes. Exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhe receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje, diz Emmanuel, instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Fica aqui, meus amigos, a nossa reflexão sobre esse dia que para muitos tem apenas a conotação comercial, mas para nós é sempre uma oportunidade de percebermos-nos como agentes transformadores na construção de um mundo melhor, através da verdadeira missão, que é a paternidade. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.